você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Quando eu penso em Jesus, na bondade em seu amor, sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Estas flores que eu plantei na seara de Jesus, eu estou colhendo agora como restias de luz. Eu estou colhendo agora como restias de luz. Se vejo o céu Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, causa primária de todas as coisas, a Jesus, nosso Mestre amado, aos nossos companheiros espirituais, para que intuam o palestrante dessa noite, para que abram os nossos ouvidos, dilatem nossas consciências, para que possamos aproveitar as lições do Cristo, para que nós possamos entronizar em nossos espíritos e em nossa caminhada as lições do Evangelho, e que cada vez mais ganhemos autoridade e propriedade para ensinarmos e aprender mais com tantos irmãos que caminham sobre a terra. Que possamos ser mais humildes, que possamos ser mais amorosos cada vez que nos banharmos com o Evangelho. Por Cristo, pelo Evangelho, pelos Espíritos e por todo o amor que banha nessa terra, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças seja. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Começar agradecendo por mais essa oportunidade de estar aqui nesse estudo. Mais uma vez, esse capítulo aqui, ele me persegue. Porque não estava previsto hoje, né, para mim. E engraçado que eu fui dar uma olhadinha hoje, né, mais cedo, e aí dei uma olhada e eu lembrei das várias vezes que aconteceu dele cair no meu dia de quando vi o estudo, e falei, nossa, esse é um tema que ele é fascinante. Esse, ao mesmo tempo que ele, né, ele é angustiante para explicar, ele também é muito fascinante. Né? A gente está falando do capítulo 23, moral estranha. Né? E por que moral estranha? A moral estranha é porque são passagens do Evangelho de Jesus Cristo em que há palavras em que se parecem, num primeiro momento, muito contraditórias com a sua mensagem essencial. A sua mensagem essencial é de amor, é de fraternidade, é de um olhar pacífico em relação à vida, da gente buscar vencer os nossos egoísmos, né, os nossos egos, para que a gente busque sempre as soluções dos problemas e a salvação pelo caminho da paz, pelo caminho da fraternidade. Mas, de repente, algumas passagens, né, aparecem palavras, né, como odiar ou dividir, que não odeia seu pai, que não odeia sua mãe. Então, o capítulo já abre assim, e isso causa um estranhamento muito grande, porque é muito contraditório. E aí entra uma questão que é extremamente importante. A gente costuma dizer assim, a palavra tem poder. Mas até esse termo é um termo que ele também precisa ser interpretado. Por quê? Se eu digo assim, por exemplo, vamos ver quem vai lembrar aqui. Quem lembra aqui? Vamos imaginar uma situação, a gente está numa praia
tem duas pessoas conversando, passa uma mulher e uma das pessoas diz assim, nossa, ela é um avião. Alguém lembra desse elogio? O que significava ser um avião? Né? Ser uma mulher bonita, ser uma mulher vistosa, era um avião. Talvez hoje, se você chegar aqui na mesma praia aqui dos Cavaleiros e falar isso para uma pessoa de 15 anos de idade, ela não vai entender nada. Ela não vai fazer a ligação entre a palavra avião e o conceito mulher bonita. E isso vale para um monte de coisas. Né? As palavras elas mudam de sentido ao longo do tempo, elas ganham novos sentidos ao longo do tempo. Né? Quando são traduzidas, elas correm o risco de terem seus conceitos subvertidos, ou seja, transformados em outros conceitos. Então, a palavra tem poder, sim, mas a essência está na mensagem. A mensagem é que nunca morre. Porque a palavra, ela, de alguma forma, ela é perecível. E ela fica à mercê de diversas interpretações, que podem mudar de tempo, podem mudar no espaço, né? Podem mudar de cultura para cultura. Né? Há palavras que nem existiam algum tempo atrás porque não havia necessidade dessa palavra existir. Mas a mensagem já existia. Então, o que acontece com essas passagens da Morada Estranha, em muitos momentos, é que, as palavras não tinham realmente o mesmo sentido à época que o sentido que elas têm hoje. Elas podem ter um sentido mais carregado hoje do que tinham à época. 2, é preciso que a gente lembre que os textos apostólicos, os textos evangélicos, eles são escritos, começam a ser escritos depois da morte de Jesus Cristo e numa época onde os livros eram escritos e reproduzidos à mão. Não existia nem o conceito de livro assim. Né? A gente já cansa de repetir que não existia o conceito de livro. Era à mão. E por ser à mão, muitas vezes também podiam ocorrer erros. E ocorrido um erro, esse erro era muito mais facilmente passado para frente. Nós estamos falando de alguns idiomas, a gente tem o hebraico, a gente tem o aramaico, a gente tem o grego, depois também foi traduzida para o latim. Olha quantas línguas, depois não sei quantas línguas. Além disso, nós temos também a questão das interpretações, né? Porque cada grupo, em cada época, começou a entender de uma forma diferente, a buscar novos significados para aquelas mensagens que estavam ali, e sabemos que muitas vezes as passagens de Jesus eram feitas por parábolas, né? Usavam-se metáforas, figuras de linguagem. Não tinha como ser um texto literal e direto, primeiro, para o público que ele falava, para as pessoas, para a sociedade, para o contexto no qual ele estava. E segundo, também, que a maturidade do entendimento e a questão de você ser direto, eu posso ser direto agora, falando assim, esse celular é bonito, estou sendo muito direto. Mas daqui 100 anos, essa mesma frase pode não significar nada, pode nem existir mais o conceito de celular. As pessoas vão falar e ouvir por um papel eletrônico, então não existe nem mais a palavra celular, caiu em desuso. Né? Línguas caem em desuso, línguas morrem. Depois, muitas vezes, o hebraico depois, o aramaico quase ninguém fala mais aramaico hoje. Né? Ou seja, é considerado tecnicamente uma língua morta. E isso tudo, muitas vezes, dificulta o entendimento da mensagem, porque as palavras, elas são perecíveis, por mais poderosas que sejam, têm poder, mas são perecíveis. Né? E esse capítulo, ele aborda com bastante propriedade esse aspecto, que é muito importante da gente entender quando for ler, aliás, qualquer livro, principalmente quando a gente está falando de um livro tão importante, como é o livro sagrado, como é o Evangelho de Jesus Cristo, que atravessou tantos desses obstáculos. Né? Além disso, temos também as questões das interferências, por questões mesmo políticas, de poder, da proteção do próprio livro. Né? É uma história muito longa. Então, é muito importante que se interprete à luz do seu contexto. Né? Ou seja, uma chave de entendimento que nos deixe chegar à mensagem além das dificuldades que as palavras apresentam ou possam apresentar.
Então é disso que fala com bastante propriedade esse capítulo. Mas nunca é só disso, porque cada vez que a gente lê, a gente vai extraindo mais informação, mas essencialmente é um aspecto a se ressaltar, o que gera muitos desentendimentos e também muito estranhamento. Por isso, moral estranha, porque isso, odiar, dividir família, né? Isso é contraditório. Você tem uma mensagem essencial que aponta para uma direção e, de repente, parece que se está lendo outra coisa. Não se está lendo outra coisa. A mensagem continua ali viva, desde que a gente tenha o cuidado de olhar, de analisar com racionalidade onde ela está contida ali dentro. Então, hoje, a gente vai do item 13 ao item 15. Né? Nós vamos ver mais pontos em que podem também nos causar algum estranhamento, né? Mas muito bem explicado aqui pelo Evangelho. Aí, o Rose, estou com saudade de ouvir você ler. É mesmo. Você pode ler o item 13? Posso. Item 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim o fizeram morrer, crendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus, e saída de um obscuro burgo da Judéia. Foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em a combater, porque ela derrubava as crenças seculares, que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Aí as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos, as vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. Sim. Então, eu vou só reler aqui, né, a passagem. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda. Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão, porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, o filho com seu pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53. Isso parece muito pesado, mas veja bem. Como bem colocado aqui no item 13, quando Jesus chega com a sua mensagem, ele encontra um contexto de ideias, um código de crenças e de posturas da crença das pessoas, daquele povo específico naquele dado momento da história. Então ele vem com uma nova mensagem. Ora, veja bem, quando a gente tem em sociedade, isso acontece com a nossa também, a gente se estrutura socialmente a partir de uma série de ideias que nos são passadas. Isso é feio, isso é bonito, isso pode, isso não pode, aquilo é assim, aquilo é assado. Injusto ou injusta, nos é entregue um código de crenças que a gente necessita. Quem é espírita também sabe disso, que a grande maioria de nós aqui passou por religiões antes de vir para o espiritismo. Não é? Então a gente também recebe esse código, que na cultura, na vida, a gente recebe. De repente chega uma nova ideia. Acontece que toda vez que a gente tem um código de crenças estabelecido e se estabelece socialmente em torno desse código de crenças, a gente vai criar dentro dessa estrutura
aqueles que têm um pouco mais de privilégio, que têm um pouco mais de prestígio, que ganha mais dinheiro com isso, ou que está numa melhor posição social. Quando vem uma nova ideia, esse tabuleiro se chacoalha. Isso acontece muitas vezes nas nossas vidas pessoais. Né? Digamos que você está num grupo familiar e você tem um papel específico. Que você é sempre aquela pessoa que, quando tem um problema, você que vai lá e resolve. São 5 pessoas que moram na casa, mas você vai lá, é sempre que vai lá resolver os problemas burocráticos da casa. Você que vai na prefeitura, você que vai... E nisso você vai deixando algumas coisas suas para trás. Aí uma hora você pensa assim, poxa, eu posso continuar resolvendo, mas eu preciso dividir um pouco disso, porque eu tenho outras coisas para resolver, e eu estou carregando isso aqui sozinho. E só que moram 5 pessoas na casa. Eu acho que isso aqui pode ser um pouco mais bem administrado. Quando você apresenta essa ideia, certamente alguém não vai gostar. Né? Certamente. Eu que o diga. Agora você imagina isso num código de crenças, de posturas sociais que envolve aí questões políticas, questões financeiras, questões familiares, questões religiosas, tudo ao mesmo tempo. E aí é feito um convite a um grupo de pessoas que pensam diferente. Qualquer semelhança com a doutrina espírita quando chegou no Brasil não é mera coincidência, porque foi uma vez. Então, o que acontece? Os outros grupos podem, porventura, se sentirem ofendidos. Muitas vezes, a maioria das vezes, não é nem por raiva em si ou por ganância em si, mas por medo, porque aquilo que está tão bem estabelecido vai mexer para quê? Por que eu vou mudar aquilo que está tão bom? E isso acontece com toda ideia de vanguarda. Aqui, muito bem na frente, a gente vai ver, vai se falar sobre Sócrates e Platão. Né? E não só eles, quantos grandes pensadores e quantos grandes movimentos de pensamento, né, na história da humanidade sempre sofrem ataques. Porque você vai ter sempre aquele grupo de pessoas que vão... Não, isso aqui não vai mudar. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Desde que o mundo é mundo, foi assim. Se você quer mudar, vai ter guerra. Vai ter ranger de dente. Vai ter gente se opondo. E muitas das vezes, por medo, muitas das vezes, por não querer perder o seu privilégio, a sua autoridade, o seu poder. Né? Então, quando Jesus coloca dessa forma, o que ele coloca é isso. O que foi que aconteceu? E que, em boa medida, cada vez menos, mas vem acontecendo. Né? Vem se amadurecendo, mas ainda vem acontecendo. Quanta coisa, quantas posturas violentas, quantas posturas que buscam atentar contra a dignidade, contra a vida do ser humano, acontecem se usando como desculpa o cristianismo ou a fé cristã. Não são poucas. Né? Então existe ainda. E essa divisão não é bem uma divisão no sentido de ficar dividido para sempre. Como bem se coloca aqui, é como se jogasse um fogo para limpar e depois que o fogo limpasse aquelas brigas, aqueles egoísmos, aquelas vontades de querer ser o dono da verdade, né? Aí sim se encontra uma unidade. Isso também não foi prometido na palavra de Cristo. Então o que ele coloca aqui é isso. E não tem nada de contraditório com o que ele vivenciou. Muito pelo contrário. Aí quando a gente passa a interpretar a mensagem, apesar da primeira impressão que as palavras nos dão, é que a gente percebe que não tem nada de contraditório. Muito pelo contrário. Está completamente em consonância. Rose, alguém quer fazer algum comentário? Rose, você pode ler para a gente o item 14, então? Por favor. Deixa eu fechar aqui o microfone. 14. Observar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. Era praticada ainda contra a forma, mas a crença tinha desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, não cede jamais à evidência. Se irrita tanto mais quanto os raciocínios que se lhe opõem são mais peremptórios
ele demonstra melhor seu erro. Ele bem sabe que está em erro, mas isso não lhe toca, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é a luz, que abre os olhos aos cegos. Esse erro lhe tem proveito, e por isso se agarra a ele e o defende. Sócrates não tinha, ele também emitiu uma doutrina análoga, até certo ponto, a do Cristo, porque pois não prevaleceu nessa época entre um dos povos mais inteligentes da Terra, é que o tempo não havia chegado. Ele semeou em terra não trabalhada. O paganismo não estava ainda gasto. O Cristo recebeu sua missão providencial no tempo próprio. Todos os homens do seu tempo não estavam, tanto quanto era preciso, à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para as assimilar, porque se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predispostos os espíritos. Ver na introdução, parágrafo 4º, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. E tem na introdução mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo uma longa explicação incrível, né, de como as ideias elas vão passando, elas vão amadurecendo de acordo com a necessidade humana. Né? As ideias elas vão passando por um processo, né, de depuração à medida que o caminhar da humanidade na Terra vai solicitando que elas venham sendo entregues para a nossa evolução espiritual, para que as leis naturais, as leis de Deus, as leis de sociedade, as leis de destruição, são, né, as leis do trabalho, elas se apliquem e elas continuem se aplicando para a nossa evolução, é necessário que as ideias elas vão se depurando. E isso leva tempo na Terra, no que a gente tem um conceito de tempo, né? Isso leva bastante tempo. E, obviamente, dissolver ideias antigas não é muito fácil, muito rápido. Muitas ideias que já foram derrubadas, que se os fatos já provaram que não funcionam, elas continuam convivendo e degladiando com ideias que se mostram à luz dos fatos, à luz da razão, mas verídicas, úteis e mais bem estabelecidas. A gente não está vivenciando esse momento agora. O quão difícil, né? Ideias que nem são tão novas assim, mas o quão difícil é fazer com que uma quantidade muito grande de pessoas comparem as ideias à luz da sua própria razão e vejam, nossa, será que eu não estou vendo, está embaixo do meu nariz? Que esse é um caminho que atende bem a minha razão e a minha emoção, que socialmente é mais saudável. E nós estamos falando da sociedade que é chamada sociedade da informação, né? Tem uma questão, muitos falam, a sociedade do conhecimento. Todas essas sociedades são sociedades do conhecimento, porque todas elas produzem conhecimento. Né? Mas a nossa tem informação a 1000 por hora na ponta dos dedos. Hoje mesmo estava vendo um vídeo no YouTube e é um canal e dando 15 cursos de 15 instituições de ponta no mundo gratuitos. E aí quando eu fui ver, são cursos que aqui você paga um absurdo para fazer, eles estão oferecendo gratuitamente. Você vai lá, se cadastra, eu não sei, em alguns deve ter uma fila, né, porque é muita gente, mas eles estão dando gratuitamente. Você pode aprender quase tudo na internet hoje. Quer fazer um bolo, de fazer um bolo, a ter contato com palestras incríveis sobre filosofia. Você tem. Mas isso não impede que haja esse degladiar de ideias. E esse degladiar de ideias, tanto no nível pessoal, nós como seres humanos, com a dificuldade de nos libertarmos dos nossos vícios, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Isso se expande também para as nossas famílias, para a sociedade, para a humanidade.
A ideia pode ser nova, maravilhosa e muito boa. Isso não significa que ela vai ser adotada rapidamente. É preciso todo um processo de amadurecimento. É nesse processo que vem a divisão. É nesse processo que vem o embate. Muito bom que o embate se dê cada vez mais no campo das ideias, né? E cada vez menos no campo físico, das guerras físicas, e que no campo das ideias se dê muito mais por uma discussão pacífica do que por guerras psicológicas, que elas também existem. E isso cobra um preço psicológico muito grande. Então, quando Jesus coloca, quando Cristo coloca, olha, vai vir mesmo divisão, vai ter embate. Ele faz isso sabendo que o que ele traz é novo para aquele povo, que vai precisar de um tempo para se implantar e que corre o risco que correu e que se efetivou das diversas interpretações, que ao invés de unir, fragmentou. Ele faz isso usando figuras de linguagem, que são poderosíssimas. Eu volto a dizer, a palavra ela tem poder, mas ela é perecível, a essência está na mensagem. E isso está em tudo que a gente estuda. Se você pegar um conto de fadas, Branca de Neve, aquilo tem uma essência ali por trás, tem uma moral da história. Eu lembro quando a gente era pequeno, aqui tem um monte de professor, então todo mundo sabe isso, tem que ver qual é a moral da história. É a moral da história. A gente tem que buscar qual é a mensagem por trás, né, daquela história. Quando a gente vê um filme, né, é um filme sobre o quê? Quando alguém vai escrever um roteiro de um filme, a gente trabalha escrevendo roteiro, produzindo documentário, produzindo filme, escrevendo texto. Primeiro a gente tem uma mensagem central que a gente quer passar. Daí essa mensagem central ela vai se transformando em palavras. Mas no final das contas é o que está ali, qual é o propósito daquele texto todo, qual é a mensagem que ele quer passar, qual é a moral daquela história. É essa busca, com essa busca, que a gente precisa ler as palavras de Jesus Cristo. É através, e é justamente esse caminho, esse guia, essa forma de observar que usa sempre a razão para jogar uma luz, acompanhada da emoção, né, uma fé raciocinada, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele se propõe a nos ajudar. Nunca dizendo que é uma obra acabada, porque o ser humano tem uma mente, o ser humano tem inteligência, cada ser humano é um universo intelectual incrível. Então há sempre algo a contribuir, há sempre algo, um aspecto daquilo a se observar. É por isso a importância de fazer o ciclo, refazer o ciclo de leitura, fazer o ciclo, refazer o ciclo de leitura. Mas vai ler a mesma coisa sempre? Não, você nunca vai ler a mesma coisa, porque você já vai ter novas informações na cabeça, novas interpretações, já passou por outras experiências, está entendendo com mais facilidade alguns aspectos. Isso até para livros muito mais simples de se entender, você imagina com um livro com a importância que tem essas escrituras. Sim. Você falando, eu lembrando uma vez... eu vou pedir... Está um pouquinho baixa a sua voz. Fechar o fone. Estão me escutando agora? Agora sim. Você falando, eu lembrando uma vez na sala de aula, professora de processo tentando fazer a turma alcançar um conhecimento e a turma não estava alcançando. Ela explicou 1, 2, 3 vezes a mesma matéria de formas diferentes, aí saímos para o intervalo. No intervalo, ela virou para mim e falou: Leonardo, eu não sei mais o que fazer. Porque eu e algumas pessoas já tínhamos entendido. Eu estou explicando há 40 minutos e já inventei 6 formas diferentes de explicar a matéria e alguns alunos ainda não alcançaram. Aí eu saí da aula lembrando disso e um dia lendo o Evangelho, os textos, Cristo, vendo, né, as formas que Cristo se reportava às pessoas, assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para semear. Aí você olha o outro, o reino dos céus é semelhante a um noivo que deixa sua noiva. Não, eles ainda não entenderam. O reino dos céus. Então fazer o homem alcançar
esse conhecimento é um trabalho pedagógico, um trabalho, né, que ele veio fazendo naquela época que nós ainda tentamos alcançar aqui. Porque eu até conversando com um amigo, eu falei assim, o iluminismo ocorreu há muito tempo atrás, porque a maior revolução social, filosófica, talvez econômica, tudo ocorreu naquela época, porque a vinda do Cristo, né, a vinda do Messias, ela afrontou todo o conhecimento que você colocou, toda estrutura que já estava posta, e ele fala, não é bem assim que se trata as pessoas, não é bem assim que é o reino dos céus, Deus não é bem assim. Então, quando ele colocou tudo aquilo, não, temos que tirar esse homem daqui, porque esse homem está colocando ideias aqui que não são daqui. Então, temos que tirá-lo logo. Então, assim, e fora a base, a revolução espiritual que ele provocou, abrindo os olhos das pessoas, clareando, né, a visão espiritual de muitos que já estavam preparados e preparando, né, preparando as pessoas para um novo tipo de conhecimento, assim como nós também estamos sendo preparados, né, pelo Espiritismo para novos tipos de conhecimentos que vão chegar, porque o que nós sabemos hoje, talvez do Evangelho, a base é a base, mas seja uma fração daquilo que nós ainda estamos preparados para perceber. Vai ver que o Evangelho tem muito mais a nos mostrar e a gente ainda não está preparado, né, para receber isso. Eu vejo muito disso ainda. Helder, deixa eu falar com você. Eu fiz parte, antigamente, tá? Eu estou com 69 anos, e eu fiz o Colégio Pedro II, que foi o último colégio a dividir em clássico e científico. Isso é, quem seguia a área de humanas e quem seguia a área de engenharias, áreas exatas, tá? Aí eu estou observando, vocês estão falando, eu estou fazendo diversas associações. Como no mundo mudou a questão da educacional, mudou. Por quê? E essa questão de entendimento, a gente antigamente possuía isso, um pouco. Por quê? Eu estudava o latim, quando o latim, os nossos livros eram apenas parábolas para a gente estudar o latim. E essas palavras você via muito dentro dos estudos religiosos que nós temos hoje. Então, nós queríamos o quê? Íamos, aos poucos, amadurecendo em relação a essas coisas, a tudo que você está falando aí, o que já não existe hoje. Está entendendo? Eu não sei se eu estou sendo clara com vocês. Está escutando? Tá? Sim. Era aquelas, as parábolas, eram uns livros de latim. Você não pegou nem... eu não sei se o restante... Eram livros de latim grosso, aonde que você tinha diversas parábolas, aonde que você, nessas parábolas, você tinha os ensinamentos da própria vida. Tá? E nós entendíamos isso. Quer dizer, ao mesmo tempo que você estava aprendendo a língua, o latim, você também estava aprendendo a questão da vivência, da vida, o que hoje não existe, tá? Na área educacional. Tá? A área educacional, durante um período, logo após assim, a Segunda Guerra Mundial, ela ficou muito focada numa coisa de meio produtivismo. Você estuda, tudo bem, você tem que estudar, você tem que ter uma habilidade para poder você se manter, ganhar dinheiro e ter uma profissão. Mas esse é um dos aspectos da educação, né? A educação como a proposta, como eu entendi aí no seu caso, com o estudo do latim, aproveitava-se para aprender latim e, ao mesmo tempo, para dar uma autonomia. Por quê? Porque trazia também a reflexão, né? É a tal da prática, meu, que na filosofia fala. Você refletia. Isso que você falou
assim, sabe, são flashes, né, que a gente vai acontecendo na nossa mente. Eu via, tinha a parábola, eu tô me recordando agora até do tipo do livro que tinha, que antigamente era ginasial, tinha primeiro ano ginasial, segundo, terceiro, quarto. E você ia, na medida, você vinha essas palavras. Muita coisa que você falou aí, você tinha nessas parábolas que nós víamos, tá? Então, é diferente. Você tem um amadurecimento, a gente tinha um amadurecimento espiritual, lógico, mesmo que porque você era obrigado a estudar também para poder passar, porque a matéria era obrigatória, tá? Você podia ficar reprovado pelo latim. Então, a gente se sentia-se obrigatório aquilo e inseria-se na gente, queira ou que não queira, o que não acontece hoje, tá? Não sei se alguém mais estudou isso, mas eu tive isso no Pedro II. Eu sou carioca, moro aqui, mas eu tive isso na minha escola, tá? Isso ao longo do tempo se perdeu mesmo um pouco. E é bom a gente também ir recuperando isso aos poucos, né? Não, se perdeu a filosofia, perdeu a sociologia, tudo isso, porque isso era reflexão. A gente tinha reflexão da vida. Pensamento crítico sobre a vida. E é o que é importante, inclusive, para a gente entender como um todo. Luiz, obrigado. Vou perguntar o nome da senhora, porque eu sou a tia da Alessandra. Vou pedir só para repetir, que eu não ouvi. Vilma. Obrigado, dona Vilma. Eu sou a tia da Alessandra. Sim. Está bem representado aqui hoje. Luiz. Helder. Aqui, só um momentinho. Aqui ficou colocado também bem explícito de que a palavra, ela passa, como você falou, mas a ideia fica. A ideia, ela fica. O ensinamento de Jesus, muitos outros passaram e não ficaram. Os ensinamentos de Jesus ficaram porque existe uma verdade que o mundo inteiro acatou, porque não teve dúvida. Então, ele se foi, né? O homem foi. Mas a verdade ficou para toda a eternidade, porque ela tinha fundamento, né? Você sentia um conforto espiritual nas palavras de Jesus, vivendo num paganismo como se vivia, um paganismo que estava no final, mas que existia pessoas interessadas em manter, porque a eles interessava financeiramente, politicamente, uma série de coisas. Então, interessava a ele que as pessoas continuassem na escuridão do sentimento, porque aquilo daria a ele a oportunidade de sempre a vantagem, né? Como em toda a vida agora, continua do mesmo jeito. Então, o que aconteceu? As palavras de Jesus veio trazer ao povo a rejeição, por isso surgiu o iluminismo, a rejeição desse sentimento de não verdade, né? De pagãos, de orgia, de coisa que não acalmava a nossa alma, não dava nenhum ensinamento moral e nem equilíbrio emocional. Então, o povo despertou. Existe uma certa época na história do mundo que o povo, quando desperta que uma coisa não está valendo, ele não se importa com o que aconteça. Situações difíceis sociais acontecem, mortes, prisões, guerras e tudo mais, mas a situação muda. Quando o povo não aguenta mais, é como se fosse a gota d'água dentro do ano. A gota d'água. A revolução, a queda da Bastilha. O povo não aguentou mais, foi o início da... Vários outros momentos, né, ao longo do caminhar da humanidade. Eu vou só pedir um passadinho aqui, pedir por isso só para a gente ler a 15, que aí a gente conclui os itens de hoje e aí a gente abre de novo para a gente. Deu a 14, leu, né? Item 15, né? Isso. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem.
Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É de fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo que ela formalmente condena toda violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não creem como vós? Não. O que, ao contrário, lhes disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos persigam. Fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outro sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezam essas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dela abusavam. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Até hoje a gente fala. E continuamos, isso que eu ia falar, e continuamos até hoje sem saber interpretar, né? Continua até hoje na busca, né? Na caminhada, tanto individual quanto coletiva, né? E, assim, é uma coisa que toda vez que a gente volta nisso, a gente pensa assim, nos problemas que a gente tem. E falando coletivamente, a gente vai observar que os problemas que a gente tem na Terra, quais sejam a fome, né? A falta de acesso à educação, a falta de acesso à saúde, a pobreza como um todo, ela é uma invenção humana. Tudo que é produzido na Terra dá para alimentar todo mundo muitas vezes. Dá para gerar energia elétrica para todo mundo muitas vezes. Sem prejuízo
de, em alguns aspectos, ter que se acumular para poder fazer obras maiores, sem prejuízo disso. A questão é que, como é que isso é compartilhado na humanidade? Né? A gente se divide em países, a gente se divide em famílias, a gente se divide em muitas empresas, aí há a necessidade do lucro, e do lucro a usura, e por aí vai, e aí a gente vai colocando, quando eu falo a gente, ainda que individualmente haja centenas de milhões de pessoas, graças a Deus, na Terra, e estão muito pouco ligadas a esse ciclo de escassez, de falsa escassez, né? Mas ele ainda incomoda a sociedade e traz problemas. Muitas das pessoas que estudam a pobreza no mundo, né? Mandela uma vez colocou isso com muita propriedade, assim, a pobreza é uma criação do homem. Se é uma criação do homem, o homem pode muito bem descriar, pode muito bem resolver. É uma questão que está muito mais em uma postura moral coletiva da humanidade, de cada sociedade, de cada grupo, de cada empresa, de cada família, do que realmente uma escassez real. Por que a gente está arrebentando com a distribuição de água no mundo? Porque tem muita gente bebendo água, está se plantando demais? Não, porque a gente fica usando água muitas vezes muito mais em questão, vale mais a água do que o lucro. Uma vez eu assisti uma reportagem que mostrava que não valia a pena consertar os furos dos canos das águas em algumas cidades, ou seja, jogando água potável fora, enquanto muita gente tem nem acesso à água da torneira, porque isso é mais lucrativo do que mandar consertar. Água tem, cai até do céu. O que não falta é água. Terra fértil? Tem. A natureza é rica e ela dá essa riqueza para a gente. O que a gente faz com ela? Aí é com a gente. Então a gente amadureceu muito como humanidade? Claro que amadureceu. Hoje, mais cedo, eu vi numa rede social dessa, e um vídeo engraçado, coincidentemente, de uma reportagem que eu vi, tinha um programa antigo na Rede Manchete, não sei se alguém aqui lembra, que era Documento Especial. E eram reportagens mais aprofundadas, era um dos poucos programas da TV aberta, passava à tarde, e era um dos poucos programas da TV aberta que trabalhava os temas, e alguns eram considerados tabus, e sim, uma jornalista, né, e vai à rua e entrevista várias pessoas sobre uma onda de ataques e assassinatos homossexuais, São Paulo e Rio de Janeiro. E a grande maioria das pessoas, quando é perguntado o que você acha disso, responde assim: isso foi na década de 80, tá? Devia ser 85, 84, por aí. Tem que matar mesmo. A grande maioria das pessoas dizia no microfone para passar na TV aberta. Mas é que matar mesmo. Aí se você pega para hoje, você nota uma diferença. Em vários outros aspectos, nota a diferença. É uma caminhada. É uma caminhada. Muitas vezes a gente fica meio desanimado por causa do vendaval, esse caos que a gente está vivendo. A gente fica desanimado achando que nada andou, nada caminhou. Os problemas eles podem até se repetir, mas eles muitas vezes se repetem em outro nível. Em outro nível. Hoje, a maioria das reportagens que você vai ver, porque está se comemorando o Dia da Visibilidade LGBT no mundo, você vai ver as reportagens com outro nível, uma outra abordagem, inclusive mais humanitária. Ainda tem muito preconceito? Claro que tem, mas comparado àquilo que comparado a hoje, aquilo era uma selvageria. Pessoas deliberadamente dizendo que tinha que matar. Para um microfone de uma jornalista, uma TV aberta, para milhões de pessoas verem. E isso não causava nenhuma comoção também. Devia causar aqui e ali, né? E isso vai em vários outros aspectos. Então, a gente vai trabalhando os nossos preconceitos, dá a impressão de que andou, mas andou muito. Se você pega da época de Jesus até agora, quanta coisa aconteceu? Andou. E aí o que fica aqui da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo é que passou por um monte de coisa, mas fez como a água. Foi desviando, uma hora ficou aquela coisa realmente violenta, depois tranquila, mas chegou aqui. A mensagem, ela chegou. Mesmo com todos os obstáculos. E é isso que é incrível. Então, assim, olhando quando as pessoas falam assim de maneira muito dogmática, é porque Jesus salva.
salva porque morreu na cruz. Aí uma vez ela queria dizer, Jesus morreu porque os poderosos mataram ele. Eu nunca vou esquecer não, colocando isso. Claro. E salva a gente são as ideias que ele deixou. Elas que são o poder da salvação, porque elas que são capazes de fazer com que a gente reflita sobre as nossas... Ele queria morrer na cruz, ele não ia querer morrer na cruz. Pois é. Não seria necessário hoje, espero que não, né? Mas... Na época, a punição que eles consideravam errada era a cruz. Por isso ele morreu na cruz, né? Era a cruz que era. A condenação era pela... criminosos, né? Um martírio para criminosos. Então, mas a salva nele é que ele deixou, são as ideias, é o princípio, a filosofia que ele deixou. Porque ela que não morreu, fica aqui na cabeça da gente para a gente poder raciocinar, poder refletir e pensar, fazer aquela temperança boa de razão e emoção, e com todos os erros que a gente, porventura, cometa, continuar caminhando. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de conduzir o estudo da noite. Agradeço de coração, um tema que eu aprendi a gostar muito. Espero ter correspondido pelo menos um pouco as expectativas. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Gratidão, Helder. Excelente, gostei muito. E realmente, eu sempre falo que quando entra nessa parte que as palavras deixam a desejar, né, que são bastante contraditórias, o que vem de luz das palavras de vocês me ajuda bastante a compreender e aceitar mais, baixar um pouquinho a minha bola rebelde, né? Aquela de, não, mas não pode ser desse jeito. E entender essas mudanças todas que aconteceram durante a história, né? Porque a gente acaba guardando muito a parte pior, né? Que são a forma como usar a religião para manipular o povo, né? O cristianismo, e isso aí sempre me deixou muito irritada, né? Que é a palavra que eu costumo colocar, que quando é aquela coisa que você acaba se rebelando e confundindo a mensagem com as pessoas que estão sendo utilizadas como responsáveis pelaquela mensagem, né? Porque seriam os representantes da religião utilizando de uma forma que, assim, por poder, por orgulho, vaidade, e até mesmo deturpando, né, aquela época daqueles papas que faziam aquelas orgias, não sei o que, todas essas coisas que a gente sabe, choca um pouco. Mas, claro, que já mudou muito, mas infelizmente a gente ainda vê, não necessariamente no espiritismo, mas no próprio cristianismo, a gente ainda vê em outras religiões alguns tipos de uso, como para ganhar dinheiro, né? Tirar do povo, colocar, deturpar também, né? Que eu acho que é a forma o que acontece, como teve os casos aí de não tome vacina, não sei o que mata. Quando eu morava lá no Acre, atrás da minha casa tinha, eu não sei se era Barquinha, que tinha uma coisa que era do Santo Daime, e do lado tinha uma igreja evangélica. Menino, era um tal do povo, acho que da igreja, eles gritavam tanto o nome de Jesus, e o diabo iam trabalhando, às vezes à noite, mas assim, gente, pelo amor de Deus, Jesus não é surdo, não precisa gritar o nome dele. Não precisa. Era um negócio assim, né? É verdade. Então, mas de qualquer forma, olha, excelente, para mim é sempre um prazer ouvir vocês falarem, né? Dá uma animada e uma segurada, porque eu acho que nós estamos passando, como eu até falei hoje cedo com você, está um período muito difícil, muito delicado, está todo mundo muito fragilizado, né? E no momento que estamos todos passando por, cada um com seus problemas técnicos de saúde, de família, de tudo, fica até difícil, mesmo a gente sabendo que é uma prova, a nossa fragilidade está tão grande que fica difícil até a gente conseguir manter
a força e a fé, né? Porque é uma onda de medo muito grande, é uma desinformação, as pessoas estão manipulando a informação para causar mais medo, mais insegurança, Pânico, né? Então a gente tem que se proteger muito, tem que utilizar todas as ferramentas que a gente puder para tratar o nosso lado espiritual, né? O que a gente puder utilizar das orações, de metodologias energéticas, é muito importante, porque os que estão um pouquinho, com um pouco mais de fé, ajudam a assentar energia positiva na Terra, porque essa batalha do bem contra o mal vem muito tempo e agora está muito forte, né? Então é isso, meus queridos, agradeço de montão, Helder, adoro ouvir você falar, como adoro todos os palestrantes do Divino. Um grande beijo. Del, Dona Vilma. Agora tem que... Valquíria, você faz a prece final para a gente, querida? Faço sim, Valéria. Então, graças a Deus, meus irmãos, depois de uma explanação tão bacana do nosso irmão, da presença de Deus, de Jesus, de nossos trabalhos, dos espíritos amigos que orientaram e, com certeza, intuíram o nosso irmão para colocar para nós palavras que muito vai nos ajudar a compreender as dificuldades da vida atual, comparada com a nossa vida passada e a nossa vida atual. Nós agradecemos ao nosso irmão, pedimos a Deus pela sua saúde, pela sua vida e pelo seu conhecimento, que ele possa sempre continuar desta forma, passando para nós os seus conhecimentos. E agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos nessa encarnação, vivendo uma situação tão bonita, tão complicada, mas de alguma forma tão profunda, que nos ajuda a iluminar o nosso conhecimento, o nosso espírito, a iluminar a nossa alma, para que possamos ter certeza de que a religião que procuramos, que encontramos, o Espiritismo, o Evangelho de Jesus é o caminho, nos ajuda, nos conforta, nos consola, nos traz muito equilíbrio, muita paz, muita calma, para enfrentarmos os problemas difíceis que estamos vivendo. Que Jesus continue nos amparando a todos os nossos irmãos necessitados, nossos irmãos que estão hospitalizados, nossos familiares dos nossos irmãos que partiram, o consolo a esses amigos, a essas famílias, e, acima de tudo, Pai, conserva o nosso sentimento, conserva a nossa fé, fortalece a nossa fé, para que cada dia possamos enfrentar mais essas dificuldades, na certeza de que dias melhores virão, e que essa encarnação é quase o mínimo diante de toda a eternidade que temos para viver. Nós contamos com a oportunidade do nosso Pai e nos oferecer condições de cada vez nos melhorar, cada dia estarmos melhor do que o dia anterior. Que Jesus nos conforte, que Jesus nos apoie, nos ajude, nos conceda o perdão das nossas faltas, que nós também consigamos nos auto-perdoar, reconhecer os nossos erros, mas, acima de tudo, procurar a nossa melhor. Fique conosco, Pai, nos ampare, nos proteja, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. A Deus. Valquíria, ó, quando eu crescer, eu quero fazer prece bonita, que nem você. Eu ia falar isso. É do coração que sai do sentimento, do coração. Quando eu crescer espiritualmente, né? Porque eu já estou velhinha. Porque é maior do que eu, você já é. Valéria, cadê Constantinho? Ela hoje está meio cansadinha, ela já foi deitar. Mas dá um beijinho nela. Pessoal, semana espírita. Um beijinho nela. Tá bom. Só um minutinho, fazer uma colocaçãozinha rápida. Vamos lembrar bastante a nossa oração ao deitar, que nós fazemos, né? Para nosso sono, ter um sono tranquilo, pela nossa irmã Alessandra, né? Que menina bacana, que menina trabalhadeira, né? Que Jesus fortaleça aquela irmã, que ela consiga lá onde ela está, acudindo a outra amiguinha, prima, parenta, né? Da prima, da Denise.
essa força também necessária para ela vencer essas dificuldades. E parece muito trabalho para ela, porque é como a gente sabe, né? Quanto mais se faz, mais se cobra, mais recebemos cobrança, né? Então, que ela continue com saúde, podendo sempre estar com essa energia bacana que ela tem. Ela traz muito benefício para a nossa casa, para nós, para a nossa vida, para todos os nossos irmãos, para a humanidade em si, né? A cabeça, um sentimento muito bacana. Que Deus ampare a nossa irmã. Tá bom, gente? Isso bem, Valquíria. Você não sabe o bem que você fez agora, que a situação está muito difícil. Eu imagino. Eu estava pensando em Alessandra hoje desde cedo, que ela é uma pessoa muito dedicada, né? Que Deus conserve. É uma sobrinha muito amada. E uma irmã, um amigo da nossa casa, muito bacana. Muito bom. Todos nós somos, mas a nossa irmã, né? Ela não está aqui, a gente pode fazer elogio, né? Ela vai ouvir. Mas eu vou gravar esse pedacinho e vou mandar para ela. Pode gravar mesmo, mandar para ela. Aproveita e manda um beijinho para ela, para dar força para ela. Um abraço fraterno de nós todos. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, criança. Boa noite. Boa reunião. Tchau, Boa para nós. O som de refazimento. Tchau. Beijo. Boa noite. Amo vocês. Fique com Deus, amo vocês. Beijão. Beijo, beijo. Nos caminhos da caridade.